أشهد أن لا إله إلا الله. Da hipocrisia, nós falamos assim, hipocrisia do coração, é a pessoa no fundo ela não é a hipocrisia das ações, não é? E aquela hipocrisia que o profeta falou, chamou de ostentação, que ela é tão imperceptível, ela é tão invisível como um besouro negro, escuro, preto, em cima numa rocha preta, numa noite sem lua. Não consegue enxergar ela, que é a ostentação, que é a pessoa gostar de cultuar o seu ego, a sua vaidade e de demonstrar aquilo que não é, querer dos outros elogio, se exibir, elogio, reconhecimento. Isso é uma doença, isso é uma doença grave. É uma doença grave que todos nós temos que nos policiar diariamente. Isso é o jihad, é a batalha constante no coração de todo muçulmano, que é se esforçar e resistir a essa tentação da vaidade, do orgulho de aparecer. Tem duas coisas. E será que é permitido o orgulho e a vaidade na vida terrena? Será que é permitido a gente ter orgulho, vaidade nas coisas da vida terrena? Por exemplo, mas eu vou comprar aquela roupa que é bonita. Aquele sapato é bonito. Aquele sapato só eu tenho. Mas aquilo... não. Será que isso é permitido ou é proibido? Ele disse que é proibido. Por que é proibido? Orgulho, arrogância. Isso é permitido, gente. Não? É permitido. Por que é permitido? Porque isso é natural, é humano. Pode ter estar escrito na tua vida também, por abaixo. Sim, isso é humano. O Islã não veio para tirar a situação o lado humano das pessoas. Um homem chegou assim, o mensageiro de Deus diz assim: não entrará no paraíso, não entrará no paraíso, não entrará no paraíso quem tiver o tamanho de um grão de mostarda de orgulho em seu coração. Não entrará no paraíso quem tiver o tamanho de um grão de mostarda de orgulho em seu coração. O homem falou ao mensageiro de Deus: eu gosto da minha roupa, eu gosto das minhas sandálias que eu mesmo faço, eu compro, eu arrumo. O profeta disse: não é isso que eu estou falando. O orgulho que eu estou dizendo é a vaidade, no sentido, o orgulho que eu estou falando é tu desprezar as pessoas e negar a verdade. Esse é o orgulho proibido. Desprezar as pessoas. Por exemplo, fulano te dá um conselho, fala contigo e tu fala para ele: mas quem é tu para dar conselho para mim? Vai te enxergar. Quem é tu? Isso é orgulho que é proibido. Esse orgulho que a pessoa, se tiver isso, não vai entrar no paraíso. Por que não vai entrar no paraíso? Porque não vai escutar a verdade de ninguém. Porque só ele é correto. Só ele é verdade. Ele é verdade. Não precisa escutar ninguém. E esse é o orgulho. Agora eu quero andar com uma roupa bonita. Eu quero andar com um sapato bonito. Uma camiseta bonita de marca. Um chapéu de marca. Uma roupa bonita. Isso não é orgulho. Isso é natural. Isso é normal. E é bom até. Porque se isso fosse proibido, isso seria o quê? Socialismo. Não é todo mundo com a mesma roupa, isso aqui é quartel. Né? Mas eu gosto de comer, restaurante bom, chique. Que bom, tem dinheiro, vai. Mas o que é proibido é tu humilhar as pessoas. Por que tu está comendo ali? Tu desprezar a verdade
desprezar as pessoas e rejeitar a verdade porque tu tem um estudo, porque tu anda daquele jeito, anda naquele carro. Isto que é proibido. Mas sonar com o carro bonito, gostar das coisas boas da vida, isso não é proibido no Islã. Pelo contrário, isso é bom. Isso é que todas as pessoas fazem. Isso não é proibido. Qual é o proibido? Ghamtun nas, desprezar as pessoas. O fulano está falando de religião, o que eu vou escutar ele? Quem é ele para falar? E quem é tu para dizer quem é ele para falar? É ou não é? Quantas pessoas, gente, se desviam da senda reta por causa desse orgulho? Não querem perguntar, não querem estudar, não querem ter humildade. Ah não, mas se o fulano for lá, se o fulano, quem é ele para falar? Se ele for, eu não vou. Gente, mas ele vai ensinar coisa de religião. Então eu não quero saber. Se for ele, então eu não quero saber de religião. Então vai para o inferno. Continua assim, vai ver onde é que tu vai parar. Por isso que o profeta disse: não entra no paraíso quem tem no coração um grão de mostarda de orgulho. Qual é o orgulho? O profeta explicou: desprezar as pessoas e rejeitar a verdade por causa do orgulho. Isso que é proibido no Islã totalmente. Isso leva à perdição. Na época do profeta Muhammad, os árabes, os idólatras, reconheciam a verdade. E o que fez eles negarem a verdade? Imagine. Quem foi os primeiros seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Uma criança, um filho adotivo, Zayd, uma mulher, um jovem chamado Ali, o seu amigo Abu Bakr, Bilal, que era escravo, pessoas fracas, não tinham posses, não tinham autoridade, simples. Aqueles poderosos falavam: a gente vai sentar no meio deles? Não quero nem escutar Muhammad. O que impediu eles impediu eles de escutarem a verdade? Eu sou de uma outra classe social que não me condiz, que não cabe a mim ficar sentado com o povão. Ah é? Então continua assim, a gente se encontra no dia do final. A gente continua depois da oração. Hoje nós falamos a questão da vaidade, do orgulho, falamos também agora, Bismillahirrahmanirrahim, que esse tipo de orgulho na vestimenta, na forma, tudo isso é válido, é permitido. Com a condição que isso não seja o caminho ou o meio para desprezar a verdade, as pessoas e negar a verdade. Não é? Isso que não seja o meio para desprezar as pessoas e negar a verdade. Porque o objetivo é seguir a verdade. Não é? Imagina a pessoa está doente, vai para o hospital, um pronto-socorro, e Deus nos livre, é uma pessoa preconceituosa, ou racista, ou machista, ou feminista. Não, se não quero que me cuide. Então tá bom. Fica aí então. Não, a questão do Islã é séria, questão de fé, questão de paraíso, questão de inferno, questão de proteção de Deus, ou bênção de Deus. Seja quem quer que fale, a pessoa tem que se acostumar a escutar quem quer que seja. Se for verdade, o interesse é verdade. O importante é a verdade e não desprezar ninguém. E o pior dos pecados que tem é tu desprezar alguém com aquilo que Deus te deu, sem tu pedir. Sem tu pedir. Ou seja, geralmente as pessoas que vão querer se sobrepor sobre as outras é com aquilo que elas conseguiram, o esforço delas. Mas como alguém vai querer ser orgulhosa, não, eu sou o cara, com aquilo que não é dele. Entendeu? Por exemplo, o cara, sei lá, alugou um carrão e quer bancar de boa. Quer bancar, o carro nem é teu. Se fosse teu, o carro fosse teu, poderia falar isso, mas nem teu é. É pior, porque é o falso ainda, não tem motivo. E o profeta Muhammad disse assim: 3 tipos de pessoas. Deus, no dia do final, Deus não vai olhar para eles, para elas. Não? Nem vai falar com elas. E terá um castigo doloroso. Entre elas,
A'ilul mustakbir. Pobre orgulhoso. O pobre avarento. O pobre prepotente. Não tem motivo para ser orgulhoso. Não tem motivo para querer humilhar as pessoas. Mesmo assim humilha. Tem gente na vida terrena que não nos livra. Só tem 10 reais no bolso. E ele consegue humilhar quem tem 5. Não nos livra. E tem conta que as pessoas têm 5 reais no bolso. Tem que dar um jeito de humilhar quem tem 1. Esse é o pior tipo. Que não nos livre, gente, da vaidade que existe no coração, que nos faça, a vaidade que nos faça, e orgulho que nos faça rejeitar a verdade e desprezar e humilhar as pessoas, né? Que Deus nos livre disso. Isso é uma doença. Alaikum salam. Barakallahu fik. Bom, gente, nós vamos pular algumas páginas, tá? E vamos para a página 17. Porque esse aqui precisa um pouco mais de detalhe, a gente fala depois, um outro momento. Uma página 17 que fala a inovação. Falamos que é idolatria, falamos que é hipocrisia. E aqui fala sobre a incredulidade. Vamos falar para outra coisa chamada a inovação, que é inventar algo na religião, que é um pecado, sem dúvida, não é? O que é inovação na religião? Em árabe chama-se bid'ah. É tu inventar algo que não existe, criar algo que não é da religião. Por que a inovação, a bid'ah, é um pecado? Porque não foi Deus que revelou. Adultera. Primeiro, a religião o Islã está completo ou não está? Deus completou a mensagem do Islã ou não completou? Sim. O profeta Muhammad cumpriu a mensagem de Deus ou não cumpriu? Cumpriu. Precisa alguém acrescentar? Por isso que disseram assim, sabe? O grande sábio chamado Malik, ele disse assim: quem quiser inventar algo na religião, completando ou tirando algo a mais, está insinuando que Muhammad traiu o cargo que foi lhe dado, que é de transmitir a mensagem e não transmitiu. Se a religião está completa e eu quero inventar algo, eu estou querendo dizer que Deus não completou, estou desmentindo toda a religião. Exemplo, rezamos 4 orações. Ah, mas eu quero rezar 5 para ficar boa, bem pegada. Ficar 5, agora deu 5 orações. Da onde que é isso? Da onde é que tu tirou isso? Não, porque agora Deus aceita. E aquilo que Deus disse não aceita? Quer dizer, tu veio completar a religião de Deus? Por isso que é um pecado. Ainda a invenção na religião, ela é pior que os pecados. Eu vou dizer, alguém pode achar surpresa, mas eu vou dizer o porquê depois. A inovação na religião é pior do que beber, roubar, se drogar, comer carne de porco, ofender a mãe e o pai. A inovação na religião é pior do que tudo isso. Por quê? Esses pecados capitais, a pessoa peca e sabe que está errado. Ninguém vai fazer essas coisas erradas na frente dos outros. Faz com vergonha, ou escondido, longe de todo mundo. E depois bate o arrependimento, se arrepende, acabou. E a pessoa que inventa coisas na religião, como é que vai se arrepender? Na cabeça dele isso é certo, isso é bom. Não tem como. Olha, gente, já que os judeus, os cristãos comemoram Natal, por que vocês acham de comemorar o aniversário do profeta Muhammad? Ah, boa ideia! Que legal, vamos fazer isso! Vamos! Isso é da religião? Está no Alcorão? Não. O profeta Muhammad ensinou isso? Não. Seus companheiros viveram com ele, fizeram isso? Não. Onde é que tu tirou isso? Ah, mas é bom!
Sabe o que o profeta disse? É bom, vamos adaptar. Vamos adaptar. Daí vira o quê? Como nós vimos a rua aí. E daí o que o profeta disse? Toda inovação é um desvio. E todo desvio leva para o fogo do inferno. Por que a inovação é pior que o grande pecado? Porque a pessoa, na cabeça dela, não está errando. Está fazendo uma coisa, está prestando um serviço à religião e inventando algo nela. Acrescentando. Está acrescentando, eu estou melhorando, como se a religião fosse feia. Por isso que esse pecado, é difícil a pessoa se arrepender. Vou fazer uma coisa a mais na religião, mas não é da religião, querido. Se a pessoa fala, não é? Não. Ah, eu pensei que era. Acabou. Não faz mais, então não vai fazer. Mas o pior é quando a pessoa, ela sabe que aquilo não é da religião, ela quer justificar que aquilo agora faz parte da religião. Isso é o pior. Isso é uma doença. Esse cara é maluco. É pior, por isso que é pior que o pecado. A pessoa vai fazer coisa errada, faz escondido. E aquele que quer inventar a religião, não faz escondido. Chama todo mundo na mesquita para saber. Vou inventar isso, vou fazer aquilo, sabe? Baseado em quê? Baseado em quê? Se pergunta a ele, baseado Baseado em quê? da onde é que tá? Pergunta para ele, onde é que é isso aí da religião? Nova. Ah, mas eu não... Ah, mas eu acho que é bom fazer. É bom da onde, gente? Gente, em todas as coisas da vida terrena, imagina um médico. Toma esse remédio a mais. Toma alguns minutos, vai tocar anestesia geral. Não, dá mais um pouquinho, faz bem. O que tu acha pra uma pessoa que fala isso? Hã? Chega o médico, matou a pessoa lá, por que Ah, mas eu dei a anestesia geral, eu botei a mais pra pegar a pessoa ficar bem, deu, agora deu. Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Não, mas faz bem. Faz bem isso. Mas, gente, na vida terrena não vale. A gente não aceita isso para a nossa vida terrena. Vamos aceitar na questão de religião. Então, a inovação é um pecado gravíssimo. Na religião. E nos hábitos, costumes, vida moderna, tecnologia, vestimenta, jeito de comer, jeito de transporte. Será que isso também é invenção proibida? Daí não. A invenção que é proibida na matéria de religião. Mas na vida terrena não. Senão nós estaremos andando como até hoje? Não ia estar aqui nessa mesquita aqui. Nem ia ter tapete para sentar. Não, não. Nem eu estou usando essas roupas aí. Nem ia estar comendo a comida que nós comemos. Então quer dizer, inovação na religião é totalmente... Se alguém inventar algo na religião... E outra coisa importante, só tem um caminho sem saber se aquilo é da religião ou não. Como? Lendo o Corão e lendo o ensinamento do profeta Muhammad e perguntando para quem sabe. Segundo, a inovação na religião, esse tipo de inovação é haram, é proibido. Porque a origem daquilo que é da religião é limitação, ou seja, na prática religiosa, a princípio, na prática religiosa só se faz aquilo que está prescrito. Só se faz naquilo que está prescrito. Se alguém falar assim, olha gente, eu quero jejuar até o meio-dia. Tu quer jejuar, um jejum religioso, ou tu quer ficar de regime até meio-dia? Não, eu quero jejuar um jejum religioso. Não valeu. O jejum religioso é antes do sol nascer até o sol se pôr. Quer fazer um regime, pode fazer um regime. Tu que sabe. Eu quero rezar de uma forma diferente. Por quê? Pergunta por quê? Qualquer pessoa que inventa coisa na religião, essa palavra tem um sábio da Andaluzia, da Espanha, o nome dele era Chátivi. Esse Chátivi, ele foi expulso do seu país, ele era juiz, e foi expulso do seu país porque ele comprou briga com todo mundo que inventava coisa na religião, levaram ele num tribunal, e ele foi expulso da cidade falando, por quê? Por quê? Só falava por quê? Eles falavam, vamos fazer aniversário do profeta. E ele falava, por quê? Ele não perguntava qual é a prova. Por que fazer aniversário do profeta? Ah, porque é bom? Por que é bom? Questionava, né? Vai questionar por quê? Mas é da religião? Não é da religião, então. É da religião por quê? Só falando por quê. Qualquer pessoa que quiser inventar coisa da religião, se vê algo já normal, pergunta por quê? Se ele falar, daí sim. Se ele falar porque é bom, pergunta, mas por que é bom?
Deus não revelou o que é certo e errado? Revelou. Tu está querendo corrigir aquilo que Deus revelou? Deus o livre. E quando tu começa a inovar uma coisa, tu acaba criando a tua própria também religião. Cria Vai a própria. acrescentando coisas além do que é previsto. Acrescentando ou tirando também, né? Subtraindo. Né? Então, a inovação na religião é o pior dos pecados. Claro que é em níveis, né? Tem gente que inova coisa na crença. Isso é pior, sem dúvida, que inovar em alguma coisa não tão importante como a crença. Tem níveis de inovação na religião. Por exemplo, vamos entrar aqui, nós vamos pegar os outros exemplos, que diz assim: a inovação de algo que tem originado oração, mas que carece de sustentação, por exemplo. Que eu estou usando aqui. É bom sabido que o salat, a oração, e o jejum fazem parte da adoração. Daí que pode-se dar-se o caso de alguém inventar um determinado salat ou jejum sem argumento para fundamentá-los. Por exemplo, a gente sabe que a oração, a forma de fazer as orações. O que vocês acham de a gente criar uma oração todo sábado às 4h35 da tarde? O que vocês acham? Oração, rezar não é bom? É. Ler o Corão não é bom? É. Vamos então, a partir da semana que vem, criar uma oração da forma que a gente reza todo dia às 4h35. Peraí, daí já é invenção. Daí já está inventando moda. Olha só, é que assim, ó, o jejum, tipo, eu acreditava, eu queria fazer jejum eu queria agradecer por uma coisa, né? Jejum para agradecimento. É que eu fiz 5 horas da manhã até as 7 da noite, aí essa questão certa. Tem que fazer no horário, acho que 5 horas, tem que fazer, começa antes, na hora que termina, que começa o jejum. Oração da manhã hoje, que horas que é? Deixa eu ver. 5h10 por aí. Se tu parou de comer 5 horas, valeu. Então, isso não é Não. Daí não é normal. Aquilo que é previsto, da forma prevista, não há. Isso é permitido. Então, a inovação na religião, como é que a gente detecta se algo é invenção na religião ou não? Porque nós entramos na mesquita e encontramos o que? Muçulmanos. Mais velhos que nós. Com mais tempo de Islã que nós. E viram essas algumas coisas. Como é que a gente sabe se aquilo é certo ou não? A princípio, isso é importante a gente lembrar, a princípio, os muçulmanos não fazem invenção na religião. Para a gente não entrar com uma paranoia, todo mundo tem invenção. Tem gente que tem paranoia, gente. Tem gente que tem vai ficar paranoico, ficar doente. Tudo é invenção. Peraí, esse jeito é vida. Peraí. Não, a princípio, os muçulmanos não fazem nenhuma invenção. Se tu vê um muçulmano praticando a religião e tu não sabe o que tem que pensar, eu sou novo, essa pessoa já é muçulmana mais tempo que eu, a princípio o muçulmano não faz coisa errada. Se aparecer algo diferente daquilo que tu conhece, pergunta. Se não dá para perguntar para a pessoa diretamente, pergunta para outra. Não é? Por que essa pessoa fez isso? Olha, eu não sei. Pergunta para ele. Mas eu tenho vergonha. Então não, morre aí. Deixa ele então. Não é? A pessoa fez algo que não... Como é que tu sabe se aquilo é invenção ou não? Primeiro, a princípio os muçulmanos não inventam coisa na religião. Se aparecer algo contrário do previsto, daí sim. Não existe no Islã, nós vamos ficar aqui cuidando. Eu falo assim, ó. Olha, fica cuidando aqui no canto ali, ó. Se alguém ficar procurando aí defeito aí, ó. Se alguém falar, isso não é do Islã. A princípio, todo muçulmano não tem inovação na religião. Se aparecer algo, a gente questiona. Pode dizer que a pessoa fez algo na religião e nem se deu por conta. Pode ser que a pessoa viu alguém fazer, imitou. Ele fez errado. E fez errado e foi. Já que tá Tá. Mas a intenção da pessoa não é fazer errado. Mas ela não tem acesso. Ela não tem o acesso. Não é? Dos macacos. É. Conhece a história dos macacos? Qual deles? Colocaram, isso é comprovação científica. Ah. Colocaram 5 macacos dentro de uma jaula. Para chegar ao cacho de banana, eles teriam que subir numa escadaria, um só. Um só. Mas a intenção do cientista seria que o primeiro que subisse, os outros 4 tomariam uma ducha gelada. O macaco primeiro
que entrou na gaiola, subiu, os outros 4 tomaram a ducha gelada. E eles então decidiram que ninguém mais subiria. Eles viram que aquilo ali... Aí eles tiraram o macaco da gaiola, colocaram um novo. E o novo chegou ali, os outros estavam parados, ele já foi direto pro cacho de banana. Os antigos pegaram, puxaram ele e deram uma surra nele. Pra não ir mais. Pra os que quiserem tomar uma ducha. E nisso tiraram mais um daqueles antigos e colocaram um novo. E esse novo também foi. Aí os outros 4 que estavam embaixo, sendo aquele novo que colocaram, também deu no macaco. Mas ele não sabia porque ele não sabia porque que estava batendo. Mas viu os outros batendo. Mas viu os outros batendo, entendeu? E assim foi indo. E os macacos, sem saber, iam batendo nos outros porque os outros batiam. Sim. Mas nunca experimentaram a ducha dos primeiros, entendeu? Então é a mesma coisa, a gente vai fazendo porque os outros fizeram. Os outros fizeram. Cheguei lá, estavam fazendo, eu vou fazer também. Culpa que eu tenho, eu não sou obrigado a Foi inocente. É verdade. Nesse caso, sim, a pessoa que imita os outros faz errado, se a pessoa cometeu um pecado ou não, ela não tem culpa nenhuma. Não está sabendo. Ela está praticando o sistema Porque as pessoas no momento, ela não tem pecado. Ela tem que procurar saber. Mas se falaram errado para ela também, e ela continuou fazendo errado, porque ela perguntou, e perguntaram, e as pessoas só conhecem o errado e falaram errado para ela, essa pessoa não cometeu pecado nenhum. Não é? Bom, a inovação é grande esse assunto da inovação na religião, mas o que é importante a gente saber, gente, que as pessoas, a princípio a gente pensa bem de todos os muçulmanos. A princípio nós pensamos bem de todos os muçulmanos. Não existe no Islã, fica aqui cuidando ali, se faz que está rezando, fica cuidando. Se alguém fizer coisa errada, toma nota. Não é isso nome, gente. Se alguém fez algo que não é da religião, e tem que saber também. Aquilo pode ser coisas que eu não sei. Não é? E daí tu fala, cara, isso não é da religião. Está inovando coisas na religião. Tu quer destruir o Islã. Isso não é do Islã. Peraí, querido. Calma. Salam aleikum primeiro. Um exemplo disso, quero contar uma história. Um sheikh contou para nós. Alguns irmãos têm como hábito, depois da oração, falar um para o outro, taqabbalallah. Deus te aceite, Deus te aceite. Dizendo que isso não é da religião. Fazer isso constantemente, após as orações, todo dia, não é da religião. Mas você acabou a oração de falar para o outro, Deus te aceite, não tem problema. Não pode tornar isso um hábito. Uma pessoa fez isso, um sheikh contou na história, uma pessoa cumprimentou e falou, taqabbalallah, que Deus te aceite. O cara pegou e deu um tapa na mão dele. Isso é invenção na religião. E esse cara pegou, deu um tapa na mão dele. E bater tapa na mão das outras pessoas é sunna? Sunna quer dizer, é o ensinamento de Muhammad? É ou não é? Taqabbalallah. Invenção. Isso aqui é sunna? Gente, não é assim que se corrige as coisas erradas. Não é? Um sheikh famoso chamado Salman al-Uda. Sheikh Salman al-Uda. Ele tem dono no site Islam Today. É incrível, ele contou uma história. Onde ele nasceu, são pessoas com cabeça fechada, bem fechada. E bem radical lá. E tinha um sheikh chamado Saleh al-Bulayhi. Mas lá na região chama al-Bulayhi. Sheikh Saleh al-Bulayhi. Da região do Qassim, do centro da Arábia Saudita. Esse sheikh, que no zakat, quando a gente está de jejum, termina o jejum, a gente dá caridade, ajuda as pessoas, o equivalente a uma alimentação diária. E na época do profeta, a alimentação diária, o que era? Sha'ir. O que é sha'ir? Cevada. E esse Sheikh Saleh al-Bulayhi falou, não é para dar mais cevada, é para dar em arroz, porque as pessoas não comem cevada. Tem que dar arroz para as pessoas. E a comida lá é arroz. Aqui no Brasil ninguém come só arroz, tem que dar mais coisas. É ou não é? Um rapaz chamou o Sheikh Saleh al-Bulayhi falando, Sheikh Saleh, eu quero falar contigo em particular. Sheikh, tá bom, mas não aqui. Vamos lá pro porão da mesquita. Levou o Sheikh lá pro porão da mesquita. Esse Sheikh ficou com medo desse jovem. Falou pro Sheikh Salman al-Uda, que era um menino, era um aluno ainda, tinha 12, 13 anos, tinha 15, 16 anos. Falou, Salman, vem comigo.
que era da mesma idade. O Sheikh era velho. Rapaz, então, olha a situação. Sheikh, de idade, 70, quase 60, 70 anos. Sheikh, quero falar contigo em particular. Tá bom, pode falar. Vai lá no porão da mesquita, lá embaixo. Sheikh Salim Belay falou, Salman, vem comigo. Se acontecer um negócio, desceram lá embaixo. O jovem falou assim, Sheikh, inni ubghiduka fillah. Akrahuka fillah. Sheikh, eu te odeio por causa de Deus. Ele falou, mas por quê? O velhinho falou, porque os livros, os sheiks dizem só pode dar o zakat em cevada. E tu falou que pode dar em arroz. Te odeio por causa de Deus. O Sheikh Saleh al-Bulay falou assim para ele, querido, tu conhece o dito do profeta? Quando alguém gosta do seu irmão, fala para ele, eu te amo, eu gosto de ti por causa de Deus. Conheço. E tu conhece o dito do profeta, quando tu não gosta de alguém, tu fala, eu não gosto de ti por causa de Deus. Tem hadith do profeta dizendo, quando tu gosta de alguém, tu se diz, eu gosto de ti por causa de Deus, eu gosto de ti. Vai tu ouviu falar num dito do profeta? Se não gosta de alguém, tu fala na cara dele que eu não gosto de alguém, que eu não gosto de ti? O guri falou, não. Então esse é o hadith que ele não gosta de mim, não precisa falar pra mim, não gosta de mim. Ele explicou o que é melhor dar para as pessoas. A cevada que hoje a gente dá pro cavalo e boi comer, ou arroz? Será que o cavalo e o boi são mais sagrados no Islã que as pessoas? O rapaz voltou na idade mental dele, caiu na real e pediu desculpa. Às vezes, gente, uma pessoa comete algo errado dentro da religião e não sabe, foi criada daquela forma. E às vezes a forma de nós falarmos com ela torna a pessoa mais teimosa naquilo. Ele não achou que era uma invenção? Não acho, hoje, boa intenção, mas é errado. E às vezes a pessoa empolgada só conhece aquilo, está errado. Um senhor de idade, 75, 80 anos, a vida inteira dele foi fazendo aquilo. A vida inteira dele foi fazendo aquilo. Quantos anos tem? 18. E tu? Os dois têm 18. O senhor de 75 anos fazendo aquilo. A vida inteira. Tu tem 18 anos, falar para ele. O senhor é muçulmano? Sou. O senhor sabia que o senhor está contribuindo para destruir a religião? O senhor não tem medo de Deus? Isso é invenção, o senhor é inventor de religião. Tu acha que o senhor vai dizer assim para ele, ah, é mesmo, querido, eu vou embora, tá bom, não vou. Gente, as coisas erradas se corrigem da forma certa. Muitas invenções ficaram mais invenção quando as pessoas empolgadas demais queriam mudar com as mãos. Queriam mudar com as mãos. Porque para a pessoa dar conselho, para uma pessoa querer dar conselho para outra, aconselhar ou recomendar algo, se tu não tiver teu coração tranquilo, livre de rancor, livre de rixa e perseguição, é melhor ficar quieto. Se tu não tem um coração tranquilo, que tenha misericórdia e quer o bem das pessoas, fica quieto. Mesmo que tu vendo aquilo que é errado. Se não tem isso, fica quieto. É melhor. A inovação na religião é pecado, sem dúvida. Não pode fazer. Tem meios para saber se aquilo é inovação ou não. Tem meios também de corrigir aquilo que é errado. Mas, terminando esse encontro nosso, as pessoas inventam coisa na religião. A invenção na religião pode ser por duas coisas. Inventar algo que não existe a princípio, ou um mal entendido. Leu algo e entendeu outra coisa. Escutou algo e entendeu diferente. Ou às vezes até boa intenção. Isso é errado. Mas sabendo isso, te ajuda a montar teu diálogo para conversar com a pessoa. Porque o muçulmano pensa bem dos outros irmãos muçulmanos. O muçulmano não vai falar com outro segurando 7 pedras na mão. O muçulmano não vai falar com outro com rancor. O muçulmano pode ser assim. Porque isso, gente, entra o quê? Uma disputa pessoal, uma vaidade, eu tenho problema contigo, e vejo tu fazendo algo de errado, ah, agora eu peguei. Era isso que eu estava esperando. Na oração, tem alguns movimentos. Se fala, quando se levanta, fala, Sami Allah, acabam assim. As pessoas fazem assim, é errado. Está errado. Gente, se é errado, se faz assim, acabou. Mas eu tenho problema contigo,
Ou com todo mundo aqui. Daí, eu vi tu fazendo. Eu vi tu fazendo, agora eu peguei. Fulano está inventando coisa na religião. E vocês, todo mundo é culpado porque vocês viram ele fazendo e não falaram nada. Allahu Akbar. Está semeando a desavença. Isso não é do Islã. Isso não é do Islã. Isso é pecado. Isso é pecado grave. O muçulmano tem que ter um coração tranquilo. Tem que ter um coração de paz. Um coração de misericórdia. Porque o profeta Muhammad era assim. Eu termino com um exemplo. Um exemplo só. Tinha um homem na época do profeta chamado Abdullah al-Himar. Abdullah al-Himar. Himar quer dizer burro. Burro quer dizer Himar. Era o apelido dele. Abdullah al-Himar. Ele fazia palhaçadas para o profeta. Fazia os outros rir. Brincava, fazia os outros rir. E certa vez, ele tinha um cego. E ele pegou a comida do Uthman bin Affan, do companheiro do profeta, comida, e deu para o cego. Ele pegou a comida do Uthman e levou para a mesquita, para brincar com o Uthman, companheiro do profeta. O Uthman correu, cadê minha comida? Cadê minha... Viu as pessoas comendo, ficou com vergonha e não falou nada. Ele brincava desse jeito. E tinha um cego, e ele escondeu a varinha do cego. Não pode fazer, pecado. E depois entregou e falou. O cego falou, quem é que pegou minha varinha? Ele falou, foi o Uthman bin Affan. Que o Uthman, o profeta, ele era muito envergonhado. E ele saiu na mesquita com a vara, quem é o Uthman? Eu quero bater nele. E o Uthman viu e deixou o homem, o cego, bater nele de vergonha. Certa vez esse Abdullah saiu com os judeus e os idólatras e começou a beber. Bebeu. Chegou bêbado na mesquita, queria fazer palhaçada na frente do profeta. Os companheiros falaram, ele está bêbado, o profeta falou, aplique nele então a pena. A pena de quem bebe e pega publicamente, tem que tomar 80 chibatadas. Começaram a bater naquele homem. Disseram assim no dito do profeta, está no livro de Agentes Virtuosa, a passagem. Batemos nele em sandália, outros bateram nele com folha de tamareira. Começaram a bater nele. Até que um falou assim, Allah yakhzi, que Allah amaldiçoe. O profeta disse, não amaldiçoe ele. Innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu. Não amaldiçoe ele, porque ele ama a Deus e seu mensageiro. Se pode ter no coração do crente pecado e amor a Deus e seu profeta. Todo muçulmano tem uma proporção de amor a Deus e seu profeta. Às vezes esse nível aumenta e diminui. Mas os muçulmanos amam a Deus e seu profeta. E nós devemos amar as pessoas por Deus e o profeta. Quem quer que seja. Se vê uma pessoa enaltecendo Allah, louvando Allah, recordando de Allah, obedecendo a Allah, respeite aquela pessoa por causa de Allah, seja quem for. Quem quer que seja, se vê essa pessoa recordando de Allah, lembrando dele, glorificando ele, obedecendo a Deus, baixe teu olhar e obediência a Deus. Isso eu queria terminar, que Allah proteja a gente das inovações, inovação na religião, que Allah nos proteja nós da hipocrisia, que Allah nos livre nós dessas tentações e nessas coisas que afastam as pessoas de Deus, que Deus faça de nós as pessoas orientadas e orientadoras, que Deus faça de todos nós as pessoas que chamam os outros para a verdade, que Deus não faça de nós aquelas pessoas que afastem as outras da verdade. Que Deus abençoe o seu profeta Muhammad, seus seguidores. Se alguém tem